Oi, Murilo. Oi, Carol. Oi, Kate. Tô aprendendo aqui a botar carinha. Ah, tem coisa. Ai, quase que saí, gente. Tô aprendendo a mexer, né? E aí, daqui a pouco eu caio tudo aqui. Ai, como que eu volto agora? Isso, manda coraçãozinho. Lindo. Ai, gente, como que eu saio daqui? Oi, Maurício, tudo bom? Ai, gente, me enrolei toda aqui, botei umas carinhas aqui embaixo que agora eu não consigo tirar. Droga. E aí, gente, vocês estão me ouvindo bem? Carol, tá bonito o cenário. Falo isso porque a Carol é especialista nessas coisas. Oi, Bruna. Seja bem-vinda. Ó, hoje eu vim com inspiração de livros atrás de mim. Eu vou dar dica de leitura hoje, para quem quiser conhecer mais sobre política para as mulheres. É essa coleção aqui, ó, Coleção Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. São todos esses livrinhos que estão decorando a minha casa hoje. E são livros muito legais para quem quiser conhecer de política de enfrentamento à violência. Cada livrinho é de um tema diferente, em uma linguagem muito acessível. Eu adoro, sempre indico esses livros, essa coleção de livros, porque é uma linguagem muito fácil, muito didática, né? Qualquer um consegue entender e vai muito direto ao ponto, né? E aí cada um desses livrinhos aqui vai tratar de um tema. Então é a política nacional, a segunda é sobre a rede de enfrentamento à violência, sobre o pacto nacional, sobre abrigamento de mulheres, sobre mulheres do campo e da floresta e sobre tráfico de mulheres. Então quem quiser conhecer mais sobre esses temas, procurem esse livro, essa coleção, que vale muito a pena. Quem quiser, me escreve em inbox que eu mando o link e mando até em PDF, porque eu tenho também em PDF, dá para vocês lerem. Tudo bom com vocês? A gente tá aqui na semana do aniversário da Lei Maria da Penha. Aonde acha, Carol? Então, no antigo Ministério de Política para as Mulheres, quando a gente tinha governos democráticos no Brasil, no site da Secretaria Nacional tinha uma seção que chamava Publicações, e tinham todas as publicações relacionadas à política para as mulheres, de uma maneira muito fácil, vocês conseguiam achar. No governo Bolsonaro, eles conseguiram acabar com esse site e é muito difícil encontrar agora no site do governo federal, mesmo sendo uma publicação oficial do governo. Eu já achei, mas eu não sei nem te contar como que foi, porque é um caminho muito difícil. Então, quando eu indico, eu falo, me escreve que eu mando, que é mais fácil. Que eu salvei todos em PDF antes de sair do ar, então eu posso mandar para vocês, né? Então a gente está nessa semana comemorando o aniversário da Lei Maria da Penha, 14 anos de Lei Maria da Penha. Hoje eu vim com a camiseta do tema Seja uma Mulher que Levanta Outras Mulheres, que é um projeto que a gente fez no coletivo de promotoras legais, junto com a SOS, que é uma empresa de produtos eróticos, e a gente capacitou mulheres do Brasil inteiro para ajudar outras mulheres em situação de violência. E aí hoje eu vim homenagear esse projeto que foi tão legal, foi o nosso primeiro projeto em âmbito nacional. E hoje na live a gente vai falar dos primeiros artigos da Lei Maria da Penha, que é quando a lei diz o que é violência contra as mulheres, o que é violência doméstica e familiar contra as mulheres e e quais são as formas que estão previstas na lei, tá?
Hoje eu vou falar com vocês, eu vou fazer cola, tá? Vou colar da lei, porque eu acho legal, importante, a gente ir direto à fonte, né? A gente ler a lei é um aprendizado importante, todo mundo deveria ir direto à fonte e não ler de terceiros, né? Para não cair, inclusive, em fake news, né? Então, hoje eu vou falar para vocês do artigo 1º ao 7º, tá? Que vai tratar, bem esse início da lei, que vai falar do conceito de violência contra as mulheres, que está previsto na lei, e das formas de violência. Então, para a gente começar, o primeiro artigo da Lei Maria da Penha, ele vai invocar todos os tratados internacionais e legislações brasileiras que dizem respeito à violência contra as mulheres, né? Então, ele vai dizer, né? Essa lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. No artigo 8º da Constituição, né? Então, é interessante ver isso, né? A lei, ela invoca a Constituição, porque lá na Constituição, isso já estava previsto, né? No artigo 5º da Constituição, que é o meu favorito, diz, né? Homens e mulheres são iguais em direitos. E isso já dá todo o respaldo para que a Lei Maria da Penha, inclusive, exista. E aí ele vai tratar das convenções internacionais que o Brasil foi signatário. E quando o Brasil, né, o Estado brasileiro, assume uma convenção internacional, isso tem força de lei no país, né? Então, que são as convenções interamericanas de erradicação da violência, todos os tratados, né? E aí aqui, o primeiro parágrafo, ele vai já dar esse respaldo legal para a lei. No artigo 2º, já vem as coisas lindas dessa lei, que a gente tem que falar e respeitar muito, né? Artigo 2º. Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua integridade física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Vocês vão falar assim, pô, Raquel, mas por que você leu tudo isso e não era mais fácil toda mulher é detentora desses direitos? A Lei Maria da Penha, ela, em muitos momentos, ela diz o óbvio, né? E é importante dizer o óbvio porque o óbvio nunca foi respeitado no Brasil e muitas vezes não é respeitado. Então, a gente precisa dizer o óbvio. E quando ele fala que ele explicita a questão de classe, de raça, de orientação sexual, de cultura, de nível educacional, ele está mostrando que todas as mulheres podem ser vítimas de violência, né? E, infelizmente, no Brasil, esse fenômeno é um fenômeno democrático, né? Então, mulheres de alta escolaridade, de alta classe, também sofrem violência, né? Não é só uma questão de pobre, de periferia, né? Como muitas vezes a gente carrega esses mitos. Então, esse segundo artigo traz isso, né, à tona, né? E que a gente tem o direito, independente de qualquer coisa, né, de quem somos, de viver uma vida sem violência, né? Isso é fundamental. No artigo 3º, vai falar também de obviedades, mas que são importantes, que são asseguradas às mulheres as condições para o exercício do direito à vida, segurança, saúde, alimentação. Aí vem uma lista enorme aqui dos nossos direitos que já estão assegurados na Constituição. E aí vem o parágrafo 1º e 2º, que é o que eu queria ressaltar aqui. O primeiro diz que o poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres nos âmbitos das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão. É nesse ponto que ontem a gente estava comentando até na live que o poder público vai meter a colher, né? Então está dizendo aqui, cabe ao poder público desenvolver políticas públicas que incidam na violência doméstica e familiar, né, de forma a garantir a proteção às mulheres, né? Então aqui é que chama a responsabilidade do poder público para isso. E no segundo parágrafo, né, a gente não dá muito valor, mas está aqui, ó. Cabe à família e à sociedade e ao poder público criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados nesse caput. Então, que é o direito à vida, à segurança, parará. Então, também cabe à sociedade, também cabe à família, né? Então, nesse artigo, traz a importância do envolvimento de todo mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Da sociedade e também do poder público. Então, quando a gente diz que o enfrentamento tem que ser feito por todo mundo, e só quando todo mundo falar um não é que a gente vai conseguir enfrentar direito à violência contra as mulheres, está aqui, ó, nesse artigo, né? Depois, eu já vou pular por artigo 5º, que vai dizer, então, o que é... Ai, eu lancei tudo aqui. O que é violência doméstica e familiar contra as mulheres. E aí é que eu quero fazer um parêntese antes. Quando o consórcio de ONGs, né, que o movimento feminista, foi escrever a lei, houve muito debate sobre como que a lei iria... o que a lei ia focar, né? Em que aspecto de violência ia focar. Porque quando a gente fala de violência de gênero, né, então entendida aí como a violência que é construída socialmente contra as mulheres, né, em especial contra as mulheres, mas também contra os homens, porque, né, é uma construção social e todos nós somos construídos socialmente, né, homens e mulheres. Havia então um entendimento que ficaria muito amplo, né? Então, por quê? Porque violência de gênero pode ser entendida como uma propaganda na televisão ofensiva, uma fala de uma autoridade, né? É um conceito muito amplo, né? E já tinha experiências em outros países que tratavam a violência de gênero desse aspecto mais amplo e que tinha uma dificuldade em tipificar como um crime, né? Porque quando a gente precisa tipificar o crime, a gente tem que dizer exatamente o que é aquilo, deixar bem claro, para que a gente consiga punir, inclusive, o crime. Então, na escrita da lei, se tomou essa decisão de focar nesses dois aspectos, né, do doméstico e do familiar, né? Que está aqui no artigo 5º. Então, vamos ler para ir direto à fonte. Para efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral e patrimonial. Aqui quero fazer 2 destaques. 1. Ação ou omissão, né? Então, quando a gente sabe de um caso de violência e não faz nada, isso também é uma violência, né? Então, quando a gente sabe que a nossa vizinha está sofrendo violência, e porque, né, antes a gente já leu, né, que cabe também à sociedade enfrentar a violência, então cabe a todos nós, e a omissão também é uma forma de violência, né? Então, acho que são coisas que a gente às vezes não para pensar, né? Omissão tanto da sociedade como dos agentes públicos, né? Baseada no gênero, né? Então, hoje essa palavra está proibida, né? Pelos conservadores de plantão aí, mas ela é muito importante porque ela traz essa construção social, né, que faz com que homens e mulheres cresçam de maneira desigual e que essa desigualdade se transforma em violência,
né, no seu ápice dessa desigualdade, se transforma em violência. Então, é importante quando a lei traz esse conceito de gênero para si, né, ela evoca essa construção social que causa a violência contra as mulheres. E aí é nesse artigo que vai especificar, então, o que é a unidade doméstica, o que é o âmbito familiar e o que é uma relação íntima de afeto. Então, porque a violência doméstica e familiar pode acontecer nesses 3 âmbitos. Então, a unidade doméstica, né? Então, é aquela, é a casa, é onde a gente mora, né? Nosso local de moradia, que pode ser individual, ou só do núcleo familiar, ou compartilhada, né? Então, por exemplo, uma pensão, uma vila, né? Casinhas muito próximas, uma república, né? É uma moradia compartilhada, né? Então, aqui na lei ela traz bem claro, né? Com ou sem vínculo familiar, né? Então, pessoas que moram juntas. O âmbito da família, né? Então, entendida como indivíduos que são ou que se consideram aparentados, unidos por laços naturais, né? Então, por laços sanguíneos, por afinidade ou por vontade expressa, né? Então, quando a gente decide morar junto, né? A gente constitui uma família quando a gente, né, na nossa vontade expressa, está junto. E nas relações íntimas de afeto, né? Independente da convivência doméstica ou familiar, né? Então, independente de coabitação, como diz aqui. Então, a pessoa pode ser um namorado, aqui tá claro, né? Que pode ser um namorado que mora junto ou que não mora junto, pode ser um pai que mora junto ou que não mora junto, ou pode ser o amigo da república. Dá para entender os 3 âmbitos, como, né, especificam bem as relações domésticas familiares, né, de afeto dentro desses 3 âmbitos. Aí deixa eu só falar, oi Débora, Cris, a Tati, tanta gente querida entrando. Vou falar um oi para vocês, saudades. E aí a gente termina, não, minto, artigo 6º, importantíssimo. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, né? Ela é uma violação no nosso direito mais íntimo e essencial e o que nos configura como seres humanos, né? Então, a lei também, com esse artigo, ela traz toda uma questão, toda a discussão de direitos humanos à tona, né? Mostrando como a violência contra as mulheres é uma violação nossa, né? Uma violação muito profunda. Oi, Jana. Beijinho. E aí a gente entra no artigo 7º. Deixa eu olhar o tempo. Tá certo, tá bom. Tá no tempo. Que ele vai especificar as formas de violência. Então, a gente definiu onde pode acontecer, em que âmbito ela acontece, em que tipo de relação ela acontece. E agora, no artigo 7º, ela vai dizer quais são as formas. Já digo de passar, logo no início, nunca essas formas se dão de maneira isolada, né? Sempre há predominância de uma, de outra, mas sempre há mais de uma forma de violência, tá? Elas são descritas nesse artigo de maneira bem didática e dividida, assim, né, nas 5 formas, por uma questão até de tipificação do crime, né? Para você poder chegar na delegacia e dizer que crime foi cometido contra você e ele está bem descrito, né? E ele está muito bem descrito. A lei, ela peca por o excesso de descrição, para não deixar dúvidas, inclusive. Então, a Lei Maria da Penha vai especificar 5 tipos de violência. A primeira que ela tipifica é a física, né?
que geralmente é a violência que, quando acontece, é quando a gente busca ajuda. Né? Geralmente os outros tipos de violência eles já aconteceram, e a violência física é o ápice de quando a gente se dá conta do que está acontecendo e busca ajuda, né? Então, a violência física, então qualquer conduta que ofenda a nossa integridade física, independente de marca, de se corta ou não, independente da gravidade do físico. Não sei se vocês conseguem entender, né? Um empurrão, né? Ele pode não te deixar marca, não te deixar doendo, mas é uma violência física, né? Afetou a sua integridade de alguma maneira, né? Infelizmente, muitas vezes a gente só entende violência física quando há uma gravidade física mesmo que até decorre alguma questão de saúde, né? Quando fica roxo, quando corta, né? Mas não, né? A violência física ela pode ser muito sutil também, né? Assim como a violência psicológica, que é a segunda forma descrita pela lei. E é muito interessante a descrição, porque ele meio que te dá exemplos de como que se dá a violência psicológica contra as mulheres, né? Então, que cause um dano emocional, que diminua sua autoestima, né? Que prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento, né? Olha só, né? Como que é quando você não dá conta das coisas que você tem que fazer, sabe? Quando você fala assim, nossa, né, não tô dando conta, tá difícil, isso é o seu desenvolvimento, né? Então, quando a violência afeta muito o nosso desenvolvimento pleno e nosso, né, desenvolvimento das nossas tarefas, da nossa atitude e tal. Que vise controlar suas ações, os seus comportamentos, crenças, decisões, né, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento. Isolamento por isso que na pandemia, né, já estava escrito aqui, por isso que na pandemia há um aumento da violência contra as mulheres, porque o isolamento é intensificado, né? Ele já era um elemento da violência. Geralmente os homens eles retiram as mulheres dos espaços de convivência, das relações afetivas, de amigos, de família, né? E isolam ela, inclusive para que ela não possa pedir ajuda, né? Então o isolamento já estava previsto e a gente já sabia que no isolamento social devido à pandemia a gente teria um aumento da violência, né? Vigilância, perseguição, insulto, chantagem. Então, qualquer modo que cause um prejuízo à nossa saúde psicológica e à nossa autodeterminação, né? A nossa vontade própria, né? O poder dizer o que a gente quer, né? Violência sexual é a terceira forma descrita pela lei. E aí, qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a praticar relação sexual não desejada, né? Então, ver um filme pornô, se você não gosta de filme pornô, né? Fazer sexo de uma maneira que você não queira, né? Num local onde você não queira, né, com objetos que você não queira, né? Então, qualquer forma de relação sexual que você não queira. E aí, o jeito mais fácil da gente descobrir isso é a partir do não, né? Então, a gente pode ir topando as coisas e em determinado momento dizer não, né? Depois do não, é violência. E é sempre importante ressaltar que com ou sem um relacionamento duradouro, né? Então, dentro do casamento ocorre violência sexual, né? Desde a primeira, né? Saiu à noite, ficou com alguém e foi transar, e a partir daí
falou não, é violência. Num casamento de 30 anos, falou não, também é violência, né? E também importante destacar que é uma violência sexual, porque afeta nossos direitos sexuais e reprodutivos, que impeça a usar qualquer tipo de método contraceptivo, que force o matrimônio, que force a gravidez, né, ou aborto, ou a prostituição, né? Então, aqui também está muito bem descrito também os nossos direitos sexuais e reprodutivos, e que a violência sexual é quando ela afeta esses direitos, né? A quarta forma de violência é a patrimonial. Quando eu atendia, quando eu coordenava, né, o serviço de atendimento às mulheres aqui em São Carlos, que era o Centro de Referência da Mulher, a violência, eu não me dava conta de como a violência patrimonial era presente, e era muito presente. Que ia desde, pegou todas as minhas roupas. Eu lembro de uma mulher que contava que ele jogou água sanitária em todas as roupas para manchar as roupas dela, rasgou as roupas, botou fogo, né? Pegou aquele bibelôzinho, eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que é muito simbólico, né? Aquele bibelô que você ganhou da sua adolescência, e que você, pode ser até um negócio feio, sabe? Mas que a gente guarda porque, né, tem um valor afetivo. E ele quebra justamente aquele bibelôzinho, porque ele sabe que tem um valor afetivo, né? Então, rasgar fotos, rasgar documentos, é muito comum, né? Esconder os documentos, até questões patrimoniais de valores mais expressivos, né? Eu lembro de um caso em que a mulher fugiu para São Carlos, e aí ela estava em abrigo aqui, e quando a gente estava, né, acompanhando o caso dela, a gente descobriu que ele estava tentando passar todo o patrimônio do casal no nome dele, né? Então, com procurações que ela tinha e tal. Então, a violência patrimonial é muito presente na violência contra as mulheres, e, inclusive, ela pode ocorrer de maneira não inversa, acho que não é o melhor termo que eu estou usando, mas quando, por exemplo, a mulher tem recebe mais do que o homem, né? E, por exemplo, ele chantageia ela emocionalmente para que compre roupa, se endivide, né? Para que ela compre a coisa, mas que é para ele, né? Que hoje tem até um termo já, né? Que é o estelionato afetivo, né? Então você usa do relacionamento, da afetividade, para roubar dinheiro da mulher. Inclusive, na novela que estava passando, que parou agora, da Regina Casé, tinha um caso de estelionato afetivo, né? Que era um moço mais jovem, que ficava com a mulher mais velha, que era ricona, e pegava todo o dinheiro dela, né? E aí ainda chantageou ela com as fotos, né, de relacionamento íntimo dos dois e tal. Então, isso também está previsto na Lei Maria da Penha como violência patrimonial. E a última violência, pra gente também ir terminando, deixa eu olhar o horário, porque a gente prometeu que não ia ficar muito longo, né? É a violência moral. Então, qual que é a diferença da violência moral para a psicológica? Geralmente, a psicológica se dá na relação íntima entre as duas pessoas. A moral, geralmente, tem esse elemento do terceiro. Então, na lei está escrito como calúnia, difamação e injúria. São 3 coisas diferentes, né? Então, a calúnia é quando a gente levanta um falso crime contra a mulher. Então, por exemplo, dizer que ela não é uma boa mãe, dizer que ela não é um crime, né? Não ser uma boa mãe, ainda bem, né? Mas quando você levanta a calúnia tem a ver mesmo com crime, né? Quando você levanta um falso crime contra a mulher. A difamação é quando você coloca algo falso. Isso aí acho que entra o exemplo da mãe bem melhor. Daniel pode me ajudar muito bem nisso agora, que o Daniel entrou aqui, ele é advogado do sindicato e sempre nos ajuda nessas questões.
A difamação é quando a gente levanta um falso elemento sobre a pessoa. Então é isso. Ela não é uma boa mãe. Ela não uma boa. Ela não faz comida direito. E por incrível que pareça, gente, quando a gente vê os casos de violência, o que vem assim de causa é isso, assim. Ela não faz comida direito, ela não. Sabe? É por isso que ele batia nela, porque ela não fazia comida direito. Né? Então, quando você levanta coisas falsas sobre ela, né? E a injúria, que é o xingamento, a ofensa, né? E isso se dá muito no âmbito familiar, né? Então, quando, por exemplo, a família vai te visitar e aí ele fica a todo momento dizendo que você está fazendo as coisas erradas, né? Essa criança não tá bem vestida porque ela não cuida, a casa tá suja porque ela não cuida, olha como eu tô descuidado porque ela não cuida de mim, né? Então, sempre te coloca a outras pessoas de uma maneira ruim. E não só presencialmente, mas também no âmbito virtual, né? Então, quando, sei lá, a gente pode fazer uma difamação, uma injúria pela internet, né? E aí também cabe a Lei Maria da Penha também é uma violência moral. Então, pra gente terminando hoje, as 5 formas de violência contra as mulheres: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. E como eu disse, na maioria das vezes elas acontecem ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que ele tá te humilhando, te ameaçando, ele te empurra, ele obriga você a fazer sexo, ele quebra um objeto de valor pessoal, né? Então, elas são descritas na lei de maneira separada por uma forma mesmo de entendimento desse crime, né? Mas elas sempre acontecem de maneira conjunta. A violência psicológica é a que, infelizmente, permeia todas as outras, né? Ela sempre está presente e, às vezes, só ela que está presente. Mas é importante a gente descrever ela, inclusive em termos didáticos, né? Para a gente poder enxergar o que está acontecendo e verificar que é uma violência o que está acontecendo com a gente. Amanhã, também nesse mesmo horário, eu vou falar sobre as medidas protetivas, que é outro elemento da lei que é fundamental e eu acho que é o que tem o efeito mais prático e salva muitas vidas das mulheres, né? Então a gente vai entender o que são as medidas protetivas. Esse folheto estão disponíveis na internet? Sim, Amanda. Esse daqui, eu falei até ontem, né? Que eu trago muito carinho, que é a primeira impressão da Lei Maria da Penha lá de 2006. Também tem na internet, né? Só que a lei sofreu muitas alterações. Só no ano passado ela sofreu 4 alterações. Então esse texto, o meu inclusive, olha, tá tudo rabiscado por conta disso. Então esse texto já está desatualizado. Então quem quiser ter acesso à lei, é só colocar no Google. Lei Maria da Penha, vai entrar nas leis federais, e aí lá tem o texto, porque aqui é só o texto da lei mesmo. Com as atualizações, né? Então você vai ver lá grifado, que foi removido, que foi acrescentado e tal. A Patrícia tá falando aqui, a violência psicológica é a mais cruel, que eu já passei. Exatamente, Patrícia, ela é a mais cruel porque ela é muito invisível, né? Ela é muito sutil, a gente não se dá conta de que ela tá ocorrendo, né? E às vezes a gente só se dá conta quando algo mais grave acontece, né? Então, e ela vai nos diminuindo, né? Vai fazendo com que a gente não consiga ter forças para enxergar o que está acontecendo, né? Realmente ela é mais cruel. Vai ficar salva a live? Vai! Hoje eu vou salvar direito, gente, porque ontem eu salvei meio errada. E eu salvei, e aí só que eu não consegui postar aqui no Instagram, mas tá lá no YouTube e tá no Facebook. E aí eu vou colocar também para quem não conseguiu assistir.
Eu que agradeço, Amanda. Agradeço todo mundo que está aqui presente. Não sei se eu perdi algum comentário. Muito esclarecimento, que é ótimo esclarecimento. Eu não fazia ideia sobre tantos pontos, exatamente, Vivi. A lei é muito... E a Lei Maria da Penha, como eu disse ontem, ela é muito didática, Cris. Não sou eu que não. Né? A Lei Maria da Penha é uma lei muito didática e qualquer um consegue ler e entender. Diferente daquelas leis, sabe, que a gente lê e não entende nada? A Camila, advogada, tá aqui também para ajudar. Tem muitas leis que são dificílimas da gente entender, né? Mas a Lei Maria da Penha, ela traz as coisas de uma maneira muito fácil, né? E é uma receita de bolo, e é só a gente seguir que a gente consegue enfrentar a violência aí. Gente, obrigada por hoje. Amanhã a gente continua vendo as medidas protetivas. Na quinta a gente vê a rede de enfrentamento, e aí eu vou usar esse livrinho aqui, ó. Aí eu vou debulhar esse livro aqui, dizendo cada serviço que pode ter para atender as mulheres, qual é o papel de cada serviço. E por fim, na sexta, vai ser a aula mais difícil, porque é a aula das atualidades, né? Então, todas as mudanças que a lei teve nesse período. Então, eu vou ficando por aqui. Beijos, muito obrigada. E vamos junto aí enfrentar a violência contra as mulheres. Beijão!